Em mais um mergulho profundo aqui no Psi em Áudio, a gente vai focar com muita energia na avaliação neuropsicológica e nos diferentes contextos de aplicação dela. Que é um tema super importante. Demais. A nossa missão hoje é pegar essa literatura clínica e desvendar a lógica por trás dessa ferramenta. Traduzir esses conceitos complexos para quem é estudante de psicologia, desde o pessoal da graduação até quem está aí na relação para gabaritar concursos. Então, olha, já entrando no assunto, existe uma armadilha muito comum quando a gente olha para esse tema, sabe? Qual seria? A literatura que estamos analisando faz questão de desconstruir logo de cara aquela crença de que avaliar é simplesmente sinônimo de aplicar teste. Aham. A avaliação neuropsicológica busca compreender a extensão, o impacto e as consequências de disfunções cerebrais no comportamento e na emoção. Quer dizer, vai muito além de dar uma nota, né? Exatamente. Aquela velha ideia do século XIX de que exame serve só para localizar lesões, isso ficou no passado. Até porque a tecnologia faz isso melhor hoje, certo? De investiga vai além da anatomia. Ela investiga o funcionamento, tipo software rodando no hardware, sabe? Nossa, isso muda o jogo na prática profissional. Entender essa dinâmica não é só decorar manuais, mas captar a lógica real da ferramenta. Sem dúvida. E para a gente realmente entender os contextos, precisamos limpar o terreno primeiro. Avaliação psicológica não é a mesma coisa que testagem psicológica. Perfeito. É uma confusão super comum. Pense na testagem como o trabalho de um laboratório de análises clínicas. O laboratório colhe o sangue e gera um número num papel. A glicose deu 110, o colesterol deu 200. E o papel aceita tudo, né? É um dado bruto. Exato. Já a avaliação psicológica seria o trabalho de quem pega esse exame de sangue, olha para a cor da pele do paciente, percebe o cansaço extremo que ele relata. Cruza com o histórico familiar. Isso, considera a rotina de sono e, cruzando tudo isso, fecha um diagnóstico. Um número isolado não diz se a pessoa está doente ou se, sei lá, ela só comeu um doce antes do exame. Nossa, essa analogia é excelente. E a literatura de referência utiliza um termo clássico que se encaixa perfeitamente aí. É o exame clínico armado. Exame clínico armado? Como assim? É que a neuropsicologia é, na sua essência, uma prática clínica de escuta, investigação e observação. Mas ela utiliza armas, que são os testes, os inventários e as escalas padronizadas. Para acessar o que a gente não consegue ver. Exato. Para conseguir acessar processos cognitivos que são invisíveis a olho nu, tipo a memória de trabalho ou o controle inibitório. Os testes são fontes fundamentais de informação, mas não contam a história toda. Eles são só uma parte do quebra-cabeça. Sim. A avaliação exige a integração com fontes complementares. Estamos falando da observação minuciosa do comportamento durante a consulta, a entrevista com a família. O histórico escolar também entra aí, né? Com certeza. O histórico escolar, profissional e o cruzamento com prontuários médicos. Focar apenas no score do teste é reduzir a complexidade humana a um dígito. Mas, peraí. Eu olho para esses materiais de base e vejo uma ênfase gigantesca na psicometria, nas regras do Conselho Federal de Psicologia. Tem mesmo. Fica uma dúvida. Se os testes não são o fim em si mesmos, por que existe essa obsessão com a calibração perfeita das escalas? Bom, se a proposta é usar uma arma para medir algo tão abstrato quanto a velocidade de processamento do cérebro, essa ferramenta não pode falhar, sabe? Ah, entendi. Tem que ter precisão. Isso. A psicometria é a ciência que garante que a régua não seja feita de elástico. Ela segura a validade, ou seja, se o teste realmente mede o que diz medir, e a precisão. Que é dar o mesmo resultado em condições idênticas, certo? Exatamente. E além disso, a psicometria fornece as normas populacionais. Se uma pessoa de 60 anos faz um teste de memória, o score dela precisa obrigatoriamente ser comparado com uma amostra de outras pessoas de 60 anos. E com o mesmo nível de escolaridade, eu imagino. Perfeito. Usar um teste desatualizado significa comparar o desempenho de um idoso com o de um jovem universitário, o que vai fatalmente levar a um falso diagnóstico de demência. Nossa, que perigo. Uma arma descalibrada leva o raciocínio clínico direto para o erro. E o pressuposto da neuropsicologia é materialista, né? Todo comportamento tem uma base neural. Medir isso exige um rigor científico extremo. Então o rigor serve para garantir que a lupa não esteja com a lente distorcida. Isso mesmo. E, uma vez que temos essas ferramentas calibradas, a questão passa a ser
o momento de atirar. E não dá para simplesmente abrir a gaveta e aplicar uma pilha de testes. De jeito nenhum. O exame tem uma estruturação lógica, uma bússola com 3 etapas de ouro. Ah, quais são essas etapas? A primeira etapa é a conceitualização clínica. Aqui entram a anamnese abrangente e a observação do estado mental. A entrevista é frequentemente descrita como o verdadeiro cérebro do exame neuropsicológico. O cérebro do exame, gostei disso. É o momento em que as queixas soltas que a família traz são traduzidas em sintomas e principalmente em hipóteses. Sem hipótese não tem jogo. Exato. Sem uma hipótese clínica formulada, a avaliação sequer deveria continuar. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque existe um erro de percurso muito comum entre profissionais iniciantes. A pressa em pular direto para a etapa 2. Nossa, sim, a vontade de aplicar teste é enorme. Tem aquela tendência de querer aplicar baterias imensas, tipo 10 horas de testes no primeiro dia, sem ter formulado uma única hipótese. O que não faz o menor sentido clínico. É tipo um médico prescrever uma quimioterapia agressiva antes mesmo de colher a biópsia para saber o tipo de célula, sabe? Uma analogia dura, mas muito real. E isso nos leva à segunda etapa, o teste de hipóteses. É só depois da conceitualização que a gente escolhe os instrumentos. E essa bateria não é igual para todo mundo, né? Não, de forma alguma. Ela nasce das perguntas que foram levantadas na primeira etapa. Certo. E depois da aplicação minuciosa, a gente entra na terceira etapa, que é a integração de informações. É a hora de cruzar os dados quantitativos com a vida do paciente. Pessoal, só fazendo uma pausa rápida aqui no meio do nosso raciocínio, se essa explicação está clareando os estudos de quem está ouvindo, não esquece de curtir o conteúdo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Demais. E olha, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesses conceitos, a gente deixou excelentes sugestões de bibliografias aqui na descrição do áudio, tá? Vale muito a pena conferir. E retomando, o que é fascinante aqui é que a customização da bateria depende totalmente da pessoa. Tem a ver com aquela ideia de validade ecológica, certo? Exato. Um teste ecológico que simula tarefas do dia a dia só faz sentido se a queixa principal envolver a perda de autonomia nas atividades diárias. Tipo, se a pessoa não consegue mais gerenciar a conta no banco. Ou se perde no supermercado. O raciocínio exige instrumentos que testem habilidades parecidas com essas ações reais, e não só memorizar uma lista de palavras aleatórias. Uma vez que esses dados são integrados, para onde eles vão? Como isso impacta a vida prática? No contexto clínico, um dos usos mais críticos é o auxílio diagnóstico e o diagnóstico diferencial. Dá nome ao que está acontecendo. Isso. Por exemplo, na intersecção da psiquiatria com a geriatria. Um paciente idoso pode chegar com esquecimento severo, lentidão e apatia. E aí? Como separa o que é o que? O desafio é distinguir se é um declínio cognitivo leve, tipo início de Alzheimer, ou uma pseudodemência causada por depressão não tratada. E os tratamentos são mundos completamente diferentes. Como os testes conseguem separar depressão de Alzheimer se o sintoma é o mesmo esquecimento? A diferença está no mecanismo. No Alzheimer, a falha é no hipocampo, que consolida novas memórias. A informação entra, mas o cérebro não armazena. Ah, e na depressão? Na depressão severa, a falta de motivação afeta o lobo frontal, prejudicando a atenção. A pessoa não retém porque não tem energia para focar. A informação nem chega a ser codificada. Nossa, faz todo sentido. O exame aplica tarefas que separam a codificação da evocação. Se a pessoa melhora com pistas visuais, a memória estava lá, aponta para a depressão. Se a pista não ajuda, aponta para quadro degenerativo. Mapear o mecanismo muda tudo. E depois que descobre o problema, o paciente vai para casa com um laudo triste? De jeito nenhum. A avaliação não foca só no que está quebrado. Tem o conceito de mapa de forças e fraquezas. Que é investigar o que está preservado, né? Isso é imperativo. Se a memória episódica verbal foi destruída, mas a visual e espacial estão intactas, a reabilitação vai usar vias visuais, tipo calendários, cores, mapas mentais. Trazendo para um exemplo prático muito comum nas fontes, o TDAH em adultos. A falta de foco pode nascer de uma impulsividade motora, onde o cérebro não freia os impulsos.
Uhum. Ou pode ter uma base afetiva severa, uma ansiedade crônica esgotando a memória de trabalho. Descobrir isso muda totalmente a terapia. Completamente. Se a base é impulsividade, o foco é treinar o controle inibitório. Se é ansiedade, o foco é a regulação emocional. Muito bom. E a literatura também explora fronteiras inusitadas, onde mais esse conhecimento é poder. A arena forense é um ótimo exemplo. Aqui, a empatia clínica dá lugar a respostas técnicas para um juiz. A coisa fica bem mais séria. No direito civil, a gente avalia a capacidade civil. O idoso que teve um AVC ainda tem juízo crítico para assinar um testamento ou gerir o próprio dinheiro. O laudo aí não é para tratar, é para responder a uma questão legal, Exato. E no direito penal tem a avaliação da imputabilidade penal. que é avaliar se a pessoa que cometeu um delito tinha capacidade cognitiva para entender o ato, certo? Uma avaliação retrospectiva. Isso. Saber se ela conseguia se autodeterminar no momento do crime. A autodeterminação se traduz em controle de impulsos. Que é gerenciado pelo lobo frontal. Perfeito. Se o indivíduo tem uma lesão grave ali, ele até entende que roubar é errado, mas perdeu o freio neurológico. O laudo ajuda o juiz a decidir se ele vai para um presídio ou um hospital de custódia. Uau! E mudando dos tribunais para os gramados, os materiais falam de esportistas de alto rendimento. Essa área é fascinante. Pareceu o roteiro de ficção científica para mim. Fazem testes de linha de base com atletas saudáveis antes da temporada. Exato. Mapeiam a velocidade de processamento, a atenção, Para quê? para, caso sofram uma concussão, saber exatamente o impacto. Uma concussão causa um estiramento das fibras no cérebro. E os sintomas somem rápido, né? Somem, mas a rede neural ainda está em colapso. Se rola um segundo impacto antes da cura, pode gerar um edema letal. Síndrome do segundo impacto. Isso. Para ter certeza que o cérebro se recuperou, a equipe compara o desempenho atual do atleta com o cérebro dele mesmo antes do acidente. O atleta é o próprio parâmetro. Genial. E para finalizar os contextos, o material menciona o ambiente cirúrgico. Ah, o teste de WADA e as cirurgias de epilepsia? Como funciona isso? A equipe precisa garantir que não vai destruir a linguagem do paciente. Que responsabilidade. Enorme. No teste de WADA, eles injetam um anestésico e colocam metade do cérebro para dormir. Se inativam o lado esquerdo e o paciente perde a fala na hora. Fica provado que a linguagem está ali. Inequivocamente mapeado. Bom, então, o que tudo isso significa no fim das contas? O grande aprendizado para os estudantes e concurseiros que estão acompanhando a gente. Que o exame neuropsicológico é um meio, nunca um fim. Exatamente. O score pelo score é vazio. É um processo flexível que usa o rigor da psicometria para testar hipóteses. Tudo para devolver qualidade de vida ou justiça para a pessoa. Investigar esses processos não é reduzir o sujeito à biologia, mas compreender a engrenagem que permite que ele exista na sociedade. Perfeito. E para fechar nosso áudio com um pensamento provocativo. A gente falou dos atletas criando um backup dos dados cognitivos, a linha de base. O parâmetro pessoal. Considerando o envelhecimento e as doenças neurodegenerativas, será que no futuro todos nós não deveríamos fazer um mapeamento preventivo lá pelos 30 anos de idade? Nossa, imagina só ter esse arquivo histórico guardado. Só para ter um backup do nosso próprio funcionamento? Se a memória falhar aos 70, a medicina não precisa usar médias genéricas. Eles comparam a gente com a gente mesmo. Fica aí uma baita reflexão para nossa audiência matutar. Fica mesmo. Pessoal, quem quiser continuar destrinchando a psicologia de forma leve e profunda, não esqueça de seguir o canal Psi em Áudio. Isso aí, acompanhe a gente. Eu agradeço demais a companhia de quem ficou com a gente até o final. Bons estudos para todo mundo e até a próxima.